Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre saída de jogadores importantes do Mengão Queridão em setores diferentes. Podemos perder 2 jogadores no setor defensivo e 1 no setor ofensivo. Em compensação, podem estar chegando alguns atletas. Na minha listinha aqui, o Mengão Queridão tem de jogadores que podem chegar 1, 2, 3, 4, 5 atletas ainda que podem chegar no Flamengo. Mas, nação, tudo depende, né? Depende disso acontecer, depende daquilo acontecer, depende daquilo outro acontecer. Então eu quero colocar para vocês os dependes. Depende de quê para fulano de tal sair? Depende de quê para cicrano chegar? Vou colocar vocês a par da movimentação do mercado que o Mengão Queridão tem hoje. Eu sou Fabrício Lopes, eu espero que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos com geral. E se você puder ajudar financeiramente o canal, tá aqui, ó, o Super Pix, apontou o celular ali, doe a quantia que você puder para ajudar a gente a continuar trazendo as informações verdadeiras do Mengão Queridão para vocês. Valeu? Vamos começar a falar sobre as saídas do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje, no Rio de Janeiro, se encontram os empresários do Marinho com o Flamengo. A ideia é eles terem um encontro amistoso para definirem de vez a saída do Marinho do Mengão Queridão. O Marinho costurou tudo para ficar de uma forma, oficialmente falando, de que é o Flamengo quem quer que ele saia. Ele fez tudo de uma forma, planejou tudo de um jeitinho, de que perante a justiça, ele queria ficar no Flamengo, o Flamengo é que está querendo se livrar dele. Então, o Flamengo que arque com o pagamento de tudo que ele lhe é devido. É tipo quando você tá mandando um caboclo embora na sua empresa, tá ligado? Se o caboclo pede para sair, você tem que pagar algumas coisas a ele, mas é bem menos do que se você mandá-lo embora sem justa causa. Foi desse jeito que o Marinho e seus advogados conspiraram para fazer com que essa coisa acontecesse. E por isso o Flamengo precisa sim entrar num acordo com os empresários do Marinho, porque legalmente é o Flamengo que está querendo que o Marinho saia. O Marinho legalmente quer ficar no Flamengo até o final do ano. Só que o Marinho se arrebentou com o técnico Jorge Sampaoli, que já disse que não pretende utilizá-lo mais. Então vai ficar com o jogador encostado pagando sem utilizar? Melhor sentar com os empresários, fazer um acordo e liberar o atleta para jogar no Fortaleza. E isso começa a ser costurado hoje, que a gente sabe que tudo no Flamengo é demorado, é lento, toda negociação é vagarosa. Então começa a se costurar esse acordo Marinho e Flamengo hoje. Se vai sair uma decisão hoje, só o tempo dirá. Agora, se tem uma coisa que faz tempo que eu já contei para vocês, é a situação do Rodrigo Caio, né? Faz muito tempo que eu postei para vocês que o Cruzeiro e o São Paulo tinham interesse no zagueiro rubro-negro. Pois bem, o Cruzeiro vem avançando nas últimas semanas com relação à possível contratação do Rodrigo Caio, tá? E o pé que tá agora é a seguinte: o Cruzeiro quer oficializar uma proposta ao jogador, coisa que, segundo minhas informações, ainda não aconteceu. Por que ainda não aconteceu? Porque o Cruzeiro quer ter certeza que está contratando o Rodrigo Caio e não o Dedé. Explico. Eles querem enviar ao Rio de Janeiro um representante médico para avaliar pessoalmente o jogador. Gerar um relatório para o Cruzeiro ter certeza que está contratando um jogador que vai ser utilizado, que vai poder jogar, que ele não vai contratar um Dedé que vai jogar 3 jogos, ficar 3 meses parado. Então, depende da condição clínica do Rodrigo Caio para ele acertar ou não com a equipe do Cruzeiro. Depois que o médico ver o Rodrigo Caio, examinar o Rodrigo Caio, aí o Cruzeiro vai dar o veredito se contrata ou não o zagueirão rubro-negro. Nós devemos muito ao Rodrigo Caio, que jogou demais pelo Flamengo, é um homem honrado, é um profissional exemplar. Não dá mais para ele no Flamengo, infelizmente, pelo número de jogos que o Flamengo faz, pela situação que o Flamengo vive, não tem como o Rodrigo Caio permanecer no Flamengo com os problemas que ele tem. Já no Cruzeiro, que disputa menos campeonatos, tem pretensões menores do que a do Flamengo, talvez ele se encaixe e consiga fazer um restante de carreira legal, melhor, digno, que é o que a gente deseja para o Rodrigo Caio, né? O meu mais profundo agradecimento, que ele tenha sorte na carreira fora do Flamengo, e a ideia é que o Rodrigo Caio saia agora nessa janela do meio do ano. O Flamengo não vai fazer absolutamente nada para atrapalhá-lo, tá?
Bom, e aí com a saída do Rodrigo Caio, o Flamengo começa a pensar em jogadores para chegar. Já faz um tempo também que você que me acompanha sabe disso, que se o Rodrigo Caio sair, se o Pablo sair, o Flamengo tem a intenção de contratar zagueiros. E o zagueiro que está na mira do Flamengo é o Júnior Alonso. Só que o Júnior Alonso é um daqueles que depende de. O Júnior Alonso não quer mais ficar no Krasnodar. A imprensa russa já noticiou que o Júnior Alonso pode ter feito sua última partida, nem na Rússia ele está mais, inclusive. Só que para o Flamengo efetivar a contratação dele, o Flamengo tem que esperar algumas coisas acontecerem no mercado. Por exemplo, a saída do Rodrigo Caio alivia a folha de pagamento. Mas a saída do Pablo, além de aliviar a folha de pagamento, também traria recursos financeiros para o Flamengo investir no Júnior Alonso. Então, para o Flamengo repor a zaga, ainda é necessário que saia o Pablo. Só com a saída do Rodrigo Caio, não deve ser o suficiente para trazer um grande jogador. E galera, muitas pessoas perguntam, é o Balbuena, né? Não sei o que tem. A info que eu tenho é que o Flamengo mira o Júnior Alonso. Pode ser que ele acabe contratando o Balbuena ou um outro zagueiro. Mas o que eu tenho hoje é que o Sampaoli quer o Júnior Alonso. Bom, mas tem mais gente que pode sair. A lateral esquerda do Flamengo já é uma dor de cabeça hoje para a equipe rubro-negra. Imagina se a gente perdeu o Ayrton Lucas. E aí eu falei para vocês, tão logo o Ayrton Lucas fizesse a sua primeira participação pela seleção brasileira, ia chover de clubes interessados nele, mas não deu outra. Ele fez um joguinho só como titular da seleção, já mostrou sua categoria, já mostrou para que veio no futebol mundial e o Zé Mourinho já cresceu o olho em cima do cara. Segundo portais que cobrem a Roma, equipe italiana bem tradicional, equipe que teve vários jogadores da seleção brasileira, inclusive um lateral, o Cafu, tá de olho agora no Ayrton Lucas. O Flamengo pagou para ter o Ayrton Lucas 7 milhões de euros. E o que se fala lá na Itália é que a Roma estaria preparada para pagar 10 milhões de euros pelo jogador que debutou na seleção brasileira jogando muito bem. Com isso, o Flamengo vai ficar nervosérrimo. Marcos Braz, Bruno Spindel, que hoje só tem o Ayrton Lucas como lateral, porque o Filipinho tá de férias, né? Tá curtindo, né? Ele tá um come, dorme danado, não joga, só assiste. Mas enfim, imagina ter o Felipe Luiz apenas como titular da lateral esquerda. O Flamengo vai ter que se movimentar muito rapidamente no mercado para tentar trazer um outro lateral esquerdo. Um lateral esquerdo que está na mira do Flamengo é o Alexandro, que hoje é jogador da Juventus. Os rumores lá na Itália dizem que o Alexandro não vai renovar com a Juventus, que a Juventus vai rescindir o contrato do Alexandro. O Flamengo já teve algumas conversas com o Alexandro, mas aguarda para saber como que vai ser definida a questão dele com a Juventus. Conversando hoje com uma pessoa dentro do Flamengo, ela me disse o seguinte, Fabrício, é a mesma questão do Vidal. Nós precisamos primeiro esperar a Juventus encerrar a rescisão com o atleta para depois a gente poder entrar em cena. E ainda assim, tem que ver se o atleta não vai receber uma proposta lá da Europa que vai fazer com que ele queira permanecer na Europa. Só depois dessas duas situações que o Flamengo pode entrar em cena para tentar trazê-lo para o Mengão queridão. Mas ele está no radar do Flamengo sim. Então, o Alexandre, que a princípio poderia vir para ser reserva do Ayrton Lucas, se pintar uma proposta pelo Ayrton Lucas, pode ser que ele venha para ser titular. Vale lembrar que o Flamengo não é obrigado a vender ninguém só porque chegou uma proposta. Mas se o jogador realmente se interessar em retornar para a Europa, o Flamengo acaba cedendo e liberando o jogador. O Beijinho já esteve lá no Zenit da Rússia, mas seria a primeira vez que ele teria oportunidade num grande centro europeu. Vocês acham que o Flamengo deveria vender o Beijinho por 10 milhões de euros? Ou deveria segurar-o a qualquer custo aqui no Flamengo? É difícil segurar, né? Foi para a seleção, complica bastante a situação. E aí, nação, tem alguns jogadores que ou o Marcos Braz quer muito, ou o Flamengo está vigiando de perto, que eu quero falar para vocês que dependem de... Por exemplo, o Alan, tá? Do Atlético Mineiro. Depende do Atlético Mineiro de embolar. Já é um fato, como eu já havia dito para vocês na semana passada, que o Filipão não tem poder para segurar o Alan lá. Sabe por quê? Porque o jogador não quer ficar. Eles até tentaram conversar com o Alan, o Filipão tá contando com você e tal. Eu quero sair pro Flamengo.
O empresário do Alan, muito amigo do Flamengo, Giuliano Bertolucci, já avisou o Atlético Mineiro, ou vocês liberam o atleta, ou vamos pagar o que vocês devem a ele, ou então nós vamos para a justiça e o Atlético vai ter mais um processo na justiça. Coisa que não é novidade para vocês, que eu já falei lá atrás também. E não, pessoal, eu não estou elogiando o Giuliano Bertolucci, eu estou dizendo que o Giuliano Bertolucci entrou na parada favorável ao Flamengo. Por quê? Porque sabe que no Flamengo os clientes dele vão receber, no Atlético não vão, como de fato não está recebendo. Então o Atlético Mineiro não tem para onde correr. Ou negocia com o Flamengo ou negocia com o Alan para pagar o que tem direito, já sabendo que o Alan não quer ficar. A torcida atleticana sabe disso, está revoltada com isso. Os caras já entenderam a parada. Bom, se o Flamengo não conseguir fechar com o Alan, a outra opção seria Fabrício Dias, que é um bom jogador que o Flamengo sondou, só que o Flamengo não está tratando nada com Fabrício Dias. Enquanto não rolar a situação do Alan, o Flamengo não vai desembolar com ninguém. Fabrício, e o tal do Renzi? O Renzi, gente, o empresário dele tá lá na Europa. Tá procurando clube na Europa. O rapaz não tem interesse de ficar aqui na América do Sul. Se for para sair, ele quer sair para a Europa. Isso está definido na vida dele, ok? Bom, e o Nicolás de la Cruz? Está dependendo de um acordo do Flamengo com o River Plate. O Flamengo aposta muito no pedido do Nicolás de la Cruz e do seu staff para os valores serem mantidos naquela proposta que o Flamengo fez. O Flamengo fez uma proposta fechada aí de 9 milhões de euros. O River quer 10 milhões de euros. Então o Flamengo está negociando as questões aí dos valores. Se conseguir fechar, ele vem. Se ele não vier, o plano que o Flamengo tem é de começar a conversar com o Rodrigo Garro, que eu trouxe, no Verdade Ameli Preto, os dados, os números dele, em comparação com o do Nicolás de la Cruz. O Rodrigo Garro é o melhor jogador argentino, o melhor jogador da Liga Argentina hoje, apesar de ser argentino, mas o melhor jogador da Liga Argentina hoje, até porque tem Lionel Messi, tem o Di Maria, tem uma penca de jogadores argentinos que são melhores do que ele, Thiago Almada, enfim. Mas o Flamengo ainda não abriu negociações com ele, porque ele viria caso o Nicolás de la Cruz não viesse. Aliás, ele viria não. O Flamengo abriria negociações com ele caso o Nicolás de la Cruz não viesse. Um outro jogador que o Flamengo quer muito, é uma coisa, o Marcos Braz, é o Oscar, que está lá na China. Mas dificilmente o Oscar vai vir. Por quê? Porque ele é ídolo lá na China, ganha uma grana preta e os caras lá têm a pretensão de oferecer a ele um cargo de dirigente quando ele resolver parar de jogar. Então o Oscar é uma daquelas coisas que o Marcos Braz quer, mas que são quase inalcançáveis. Então, pessoal, que estão dependendo de Júnior Alonso, dependendo das saídas de Rodrigo Caio e de Pablo. Fabrício Dias, dependendo de melar a negociação com o Alan, coisa que ainda não aconteceu. Rodrigo Garro, dependendo de melar a negociação com o Nicolás de la Cruz, o que ainda não aconteceu. Alexandro, dependendo da saída dele e da Juventus, o que ainda não aconteceu. Agora, todos esses nomes que eu estou trazendo para vocês não são certos de vir, não. Tem que rolar negociação, o jogador pode receber proposta de outro canto, muita coisa pode acontecer. Mas hoje, esse é o pé das negociações e dos reforços que o Flamengo tem. Rodolfo Landim está chegando. Com a chegada do Rodolfo Landim, alguma coisa deve acelerar também, até porque nós já estamos batendo aí no dia 20, amanhã já é dia 20, e as competições começam a estreitar. Quanto antes os caras estiverem aqui, maior tranquilidade para o Sampaoli trabalhar o elenco. Maior acirra mais a competitividade dentro do elenco, e o Flamengo fica cada vez mais forte. Nação, essas foram as notícias que eu tinha que trazer para vocês por enquanto. Eu espero ter merecido o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento e a sua recomendação. Eu adoro vocês. Obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo. Mengo, 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 mengo.